Olá, gente. Olha eu aqui de novo. Apareci de novo. São agora umas 6h40 da tarde. O sol ainda está lá em cima, porque é verão aqui na Inglaterra. Finalmente, hoje estamos com 30 graus. Ontem foi 28, hoje 30, então melhorou um pouquinho, né, gente? Agora é verão. Olha, eu tô até assim, olha aqui. Ai, tava com saudade desse tempo assim, viu? Nós não tínhamos tido nenhum dia de sol, assim, nenhum dia de calor mesmo esse ano. Esse é o primeiro, assim, de ontem para hoje, são os dois primeiros dias que realmente, hoje realmente tem sol. Ontem não tinha muito sol não, mas estava quente, estava 28, né? Mas hoje o sol realmente amanheceu assim, estralando. Tá lá em cima, ó. Não dá nem para ver, mas tá bem ali, ó. Aqui por trás da árvore dá para ver, tá vendo? O clarãozão dele. Então, tá ali. Então, gente, eu vou voltando aqui hoje porque eu gostaria de falar sobre o que aconteceu com o Trump, né? E porque aquele profeta lá dos Estados Unidos, né? Guaranazinho, por causa do calor, no mês de março, ele soltou uma profecia dizendo que o Trump sofreria um ataque, né? Tentariam matá-lo, uma tentativa de assassinato e que ele atingiria a orelha dele, etc, né? Esses detalhezinhos bem assim. Ele só, porque ele pensou, porque foi na orelha, eu acho que aí entrou a parte humana dele, né? Pensando que porque atingiu ali muito perto da orelha, um tiro ia arrebentar os tímpanos dele, né? Mas não aconteceu não, não arrebentou não. A única parte que realmente não aconteceu da profecia que ele fez foi essa, né? Ele acontece que ele também já falou, eu ouvi as profecias dele, falando, né? Oi, bebê. É o cachorro, gente, é o cachorro. Olha aqui, ó. É pequenininho, mas é bravo, você precisa ver. Então ele, na mesma época que ele falou sobre o que aconteceria com o Trump, ele falou sobre outras profecias que vão acontecer depois que o Trump assumiu o poder, porque ele disse que o Trump vai ganhar as eleições, ele vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, mas que ele vai sofrer uma série de perseguições muito fortes. Ele vai conseguir superar todas elas, mas que o mundo vai entrar numa recessão que nunca houve desde os anos dos. Quando é que ele falou? 1980, uma coisa assim. Não, foi antes, né? Acho que foi depois da Segunda Guerra Mundial que teve uma recessão muito forte na Inglaterra. Acho que em 1930 que ele disse. Teve uma recessão muito forte em 1930, que foi entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né? E essa vai ser a recessão que vai acontecer nos Estados Unidos. E ele mandou preparar o mundo, porque a coisa não vai ser fácil, vai ser difícil, muito difícil. Vai haver uma ligação entre Rússia, China, os países muçulmanos contra os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai ter que fazer uma corporação, vai haver uma moeda única entre Estados Unidos, Canadá e alguns países da América Latina, a Austrália também, a Inglaterra também vai entrar nessa, alguns países da Europa, né? E a, a religião muçulmana vai tentar se implantar no mundo.
Nesses países ela vai se implantar, realmente. Eu não sei como, porque a Rússia é muito ortodoxa, vai ser uma briga violenta, né? Talvez eles vão tentar implantar no mundo, assim, mais na Europa, mas não sei como é que vai ser isso. Mas, gente, aí nós já estamos indo para as primeiras, para os selos. Estamos entrando nos selos. Sabe os selos que nós estudamos em Apocalipse? Os 7 selos? Estamos entrando nesse período dos 7 selos. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a igreja estava no começo, né, na época de João, quando João escreveu o Apocalipse, o consenso geral naquela época era que Nero era uma besta. Porque Nero era muito mau, ele fazia muita maldade, né? E depois vieram outros. Aí quando veio Constantino, eles pensaram, nossa, esse aí é aquele que vai restaurar, né? Nas profecias havia restauração também. Mas quando entrou, o Muhammad veio e que implantou a religião muçulmana, todo mundo pensou que essa era a religião da besta. A cristandade da época considerou Muhammad o falso profeta. Tá? Realmente ele é um falso profeta. Né? Ele é um falso profeta, mas ele ainda não é o falso profeta dos ais do Apocalipse. Ele ainda não é, ele não foi. Ele é um dos... Jesus mesmo disse que se levantar muitos, ele disse, vai se levantar muitos falsos profetas. Não é só um, são muitos. Esse dos últimos dias, ele vai fazer milagres. Ele vai realizar milagres. Lembra que ele vai ser morto e ele vai voltar e essas coisas. Isso não aconteceu com Muhammad. Ele morreu mesmo, ficou lá no túmulo, né? Então isso já seria uma característica para o povo da época pensar, então não é ele. Ele não ressuscitou. E aí veio essa religião terrível, né? Que matou muitos cristãos, que perseguiu Israel como nunca. Se eles pensam que o Hitler foi mal, naquela época a maldade era demais. Era muito mais do que o Hitler fez. Muito mais. Muito mais. Gente, eles mataram gente demais. Não só judeus, eles mataram cristãos demais da conta. Foi assim, sabe? Nós temos muitos perseguidos, muitos mortos, sabe? Aquela multidão que vai se levantar, né? Dos redimidos, aqueles que foram perseguidos, que foram mortos, são milhares, são milhares. Nessa época, eles mataram demais, demais, demais. Quando a gente estuda a história dos grandes monges da Europa, você vê o tanto que eles sofreram e foram perseguidos. O tanto que eles sofreram e foram perseguidos. Teve um deles, gente, que ele se fingia de louco. Ele se fingia de louco, ele se fingia de bêbado. Ele andava com uma garrafa de pinga na mão, uma garrafa de vodka deles, né, lá na mão. Meus passarinhos estão ali procurando comida, mas eu botei ontem, gente, hoje não tem mais nada. Mas eles ficam picando e jogam no chão, mas eles têm medo de ir no chão por causa do gato, por causa do cachorro, né? O cachorro está ali cheirando as coisas. Então, ele andava com uma garrafa. Mas ele não era só um monge da igreja ortodoxa, ele era também um profeta. E Deus revelava as coisas para ele. Então, por exemplo, como ninguém dava crédito para ele, ele se safava, ele não era morto, entendeu? Porque na Rússia daquela época era proibido ser cristão. O comunismo, quando pegou a Rússia, pegou assim violentamente, e falar que tinha igreja que era católica, que era ortodoxo, era pedir para morrer.
Então, como ele fazia de conta que ele era bêbado, ele conseguia se safando, entendeu? E ele ia fazendo a obra do Eterno assim, parecendo que ele vivia bêbado. Gente, essa história é verídica e séria. Ele fundou uma igreja, mas ninguém acreditava nele porque ele vivia com essa bebida na mão. Mas o Senhor revelava as coisas para ele. E um dia ele entrou num bar, fazendo aquela coisa de bêbado, né? Quem é aqui que gosta de mim? Ninguém gosta de mim. É porque eu bebo e eu bebo mesmo. Aí ele chegou perto de um rapaz que o Senhor tinha revelado para ele. O rapaz tinha programado suicidar, ele estava ali para pegar a última vodka da vida dele, ele tinha feito um bilhete colocado no bolso para a família dele. E ele estava já preparado, ele foi ali só para tomar a última bebida e suicidar. Aí ele chegou para esse rapaz, assim, naquela coisa, né? E virou para o rapaz e falou assim: eu sei que você escreveu dentro esse bilhete que você deixou dentro do bolso da sua camisa, do seu paletó. O rapaz olhou para ele e assustou. E falou assim: não faça isso. Deus tem um propósito na sua vida. E saiu gritando, assim, como se ele fosse louco, bêbado, entendeu? O rapaz saiu de lá, se converteu. Tá? Não suicidou, porque ele viu que era o Eterno falando com ele através daquele bêbado, que para ele estava bêbado. Gente, eles só descobriram que naquela garrafa não era bebida, era água, quando ele morreu. Quando ele morreu, que foram abrir a garrafa, era água. E foi assim que ele sobreviveu e ganhou muita gente para Jesus, tá? Essa é a realidade daquele povo que viveu há 100 anos, 150, 200 anos atrás. Se vocês... É porque essas histórias não estão em português, né? Não tem essas histórias em português. Mas tem alguns sites que mostram a vida desses monges, sabe? Desde do começo da igreja até agora. Aí cada um, sabe, tem uma vida mais impressionante do que as outras. Cada um deles, gente, tem cada história. Tinha um que vivia no deserto, gente, ele vivia no deserto. Ele só tinha uma roupa, ele só vivia com essa roupa. E ele era um eremita, né? Um monge eremita. Ele vivia assim nas cavernas, sabe? E as pessoas que passavam por eles nas caravanas é que ele evangelizava. E ele ganhou muita gente, inclusive uma mulher que ela era uma mulher de assim muito... Ela era uma mulher de família real e tudo, mas como ela caiu em desgraça, né, naquela área, ela se sentia culpada e foi para a prostituição. Mas aí ela não se aceitava como prostituta, então ela vivia naquela coisa. Então ela resolveu, ela queria, né, encontrar com Jesus, etc. Então ela conheceu um monge que falou para ela e tudo, falou que ela ia para o inferno, ela morria de medo de ir para o inferno, né? Então ela resolveu que ia virar uma eremita também, já que ela não conseguia ficar, né, sem. Então ela resolveu ir viver assim nessas lá pro lado do Sinai, lá pro lado da Palestina. E ela foi para lá. E ela foi com a roupa do corpo e só com uma botija de água e tudo. E ela sobreviveu desse jeito lá no deserto, comendo do que ela achava, essas coisas todas. E aí a roupa dela ela acabou ficando pelada, né? E esse monge que pregava no deserto foi que encontrou com ela. O Senhor mandou ele lá encontrar com ela, antes dela morrer, porque ela estava muito doente. Claro, né, gente? Viver num lugar deserto, né, sem comida direito nem nada, é claro que a pessoa adoece e morre logo, né? E ela gritava para ele: não chega perto de mim não, santo homem, porque eu estou pelada.
Ele falou: não tem problema, eu quero falar para você de Jesus. Aí ela falou assim: então fala, mas não fala muito perto de mim não, porque eu tô pelada, eu sou imunda. E ele pregou para ela, e ela aceitou Jesus, e morreu ali. Mas ela aceitou Jesus antes da morte dela. Ela se reconciliou com ela mesma e com o Eterno. Então, gente, tem cada história assim que é incrível. Agora, por que que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que agora as coisas estejam muito difíceis e vão se tornar muito difíceis, lembrem-se que no passado pessoas sofreram muito mais do que a gente agora. Nós agora temos uma vida tão melhor, mais estável do que naquela época, entendeu? E o que nós devemos fazer agora com todas essas profecias que vocês já devem estar sabendo, porque virou virou notícia do dia agora, né? Todo mundo está ouvindo a profecia daquele homem, porque agora está todo mundo com medo. Não é medo que a gente tem que ter, não é medo, é conversão de coração. É isso que faz a diferença, né? Então, vocês já devem ter ouvido, né? As profecias não precisa repetir aqui. Mas a coisa vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Daqui para 2028, 29, a coisa vai ficar muito difícil, tá? Eu espero que ele consiga influenciar a política do Brasil, né? E que o Brasil melhore em termos de política para poder entrar do lado certo, né, gente? Porque você já imaginou o Brasil do lado de Rússia e China, na América do Sul. Vai ser um sofrimento para vocês, assim, sem medida. Então vamos orar e pedir a misericórdia do Eterno para que salve o Brasil e coloque o Brasil do lado certo. Do lado dos Estados Unidos, do lado da Austrália, do lado de alguns países, do lado daqui, da Inglaterra, né, do Reino Unido, do lado do Canadá, porque o Canadá vai voltar de novo para a democracia. O Canadá vai, junto com os Estados Unidos, o México também vai, né? Então, que o Brasil também entre nessa e não pegue o lado da Venezuela e não pegue o lado da Colômbia, que vão ser, e daquele outro país que tem lá, também faz parte né, que o Irã tem um convênio. A Argentina também vai fazer parte com o Canadá e Estados Unidos, viu? Então vamos nos preparar, tá, gente? Vamos nos preparar em oração, pedir a misericórdia do Eterno pelo Brasil, porque eu estou salva, estou aqui na Inglaterra, né? Eu estou salva, os meus filhos estão bem, vão ficar bem, né? Com todas essas coisas que vão acontecer. Mas lembre-se, ainda não é o fim. É o que Jesus disse, gente. Vocês vão ouvir de guerra, rumores de guerra, depois vai vir um que vai falar de paz, mas ainda não é o fim, tá? Tem muita coisa para acontecer. Vamos esperar as quedas de meteoro, vamos esperar, né, essas coisas acontecerem, talvez ainda não seja para o nosso tempo, né? Mas no nosso tempo agora a gente já tem enough, né? A gente já tem o suficiente, já temos provas demais, não precisamos, por enquanto não, pelo amor de Deus, por enquanto não, deixa. Vamos enfrentar, como diz aqui na Inglaterra, a gente tem um dizer aqui, vamos pensar nisso quando a gente cruzar essa ponte, né? Quando chegar nessa ponte, tiver de cruzar essa ponte, vamos ver como é que nós vamos cruzar ela, tá? Então, é isso que nós temos que fazer. Cada dia, um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez. Vamos enfrentar primeiro essa etapa agora, né? Da eleição do Trump, da situação aí do Brasil, ver se ele consegue ajudar, né, o Bolsonaro aí no Brasil para que a gente tenha um regime democrático mesmo no Brasil, que a coisa melhore aí, para que possamos enfrentar 2025. A Rússia vai invadir mais ainda a Ucrânia e vai invadir a Polônia, gente. A situação na Europa vai ficar muito difícil.
Ele disse que o pound vai, o pound não, o euro vai despencar e vai ser uma queda no mercado. Então vocês imaginam a situação que não vai ser. Eu já estou avisando minha filha para falar para o marido dela investir mais em Libra daqui, né? Porque eles lá são euro, né? Lá na Europa e em Chipre também é euro. Para a gente tentar amenizar um pouco essa situação, né? Ai, Jesus. Mas vamos passar por essa. Nós vamos passar por essa e vamos passar, ó, tá? Vamos passar bem. Vamos passar bem. Orar muito para que o Senhor livre o Trump de novo, porque vai haver mais uma tentativa de assassinato dele, né? Para o Senhor livrar de novo, porque a gente precisa desse homem, gente. Para o que está vindo, tem que ser uma pessoa forte igual ele, tá? Tem que ser uma pessoa forte e determinada igual ele. E o Brasil também precisa de uma pessoa forte e determinada como esse Bolsonaro. Se tivesse um outro mais forte e determinado, né? Bem que eu acho que como que é o nome daquele menino? Como que é o nome dele, gente? Que agora vai tentar a prefeitura de São Paulo? Aquele menino é forte e determinado. Aquele menino é um outro Trump da vida, viu? Ele é um outro Trump da vida, mas ele ainda está muito novo, né? Ele ainda não tem a ginga da política. Ele tá aprendendo agora, ele está entrando agora. Eu esqueci o nome daquele rapaz. Esqueci o nome dele. Mas, vamos orar. Orar muito. Colocar o joelho no chão. Que o Senhor livre aquele que tem que ser liberto, livre, né? Da morte, das perseguições. E nos dê força ao povo cristão, a nós os cristãos, nós que estamos aqui como atalaias, né? Atalaias, gente. Vamos enfrentar esse momento de cabeça erguida e cantando e louvando o Eterno, dizendo: Senhor, faça a tua vontade. E ora vem, Senhor Jesus, por favor, Pai. A coisa até fica difícil, mas a gente sabe que ele só vai vir na hora certa, né, gente? Mesmo porque a gente pede porque tem que pedir mesmo, porque senão, para ele apressar esse tempo, né? Então, Senhor, já que tem que acontecer, então que apressa isso logo, né? Que venha logo. Mas lembra que num dos profetas que nós estudamos, ele falava assim: vocês estão falando que fica pedindo que o dia do Senhor venha logo. Se vocês soubessem que o dia do Senhor é um dia de terror. Nós sabemos. Ele fala assim, né? Nossa, agora melhorou agora, gente. Ele fala assim. Se vocês soubessem, nossa, já sei o que está acontecendo, gente. É o espelho que eu tenho aqui atrás, ele está fazendo um reflexo. Oh, meu Deus, agora que eu percebi. É porque eu tenho uns espelhos aqui na parede do muro, que a gente fixou alguns anos atrás. E ele que está dando esse reflexo. Agora que eu fui ver, no final desse vídeo que eu fui ver. Agora melhorou, tá vendo? Então, ai, Jesus. Então ele fala isso, né? Se vocês soubessem que o dia do Senhor, quando você fica, que o dia do Senhor venha logo, se vocês soubessem que o dia do Senhor é terrível, é trevas, é sofrimento, Depois que passar a tormenta, aí vem a bonança, né, gente? Mas antes da bonança, a tormenta é grande, viu? É grande. E nós vamos enfrentar ela de cabeça erguida, como soldados. E fazer igual o Trump lá. Você viu como é que ele levantou do chão? Ele não se abateu com aquilo, não. Tentaram matar ele, e na hora a reação dele foi essa. A adrenalina subiu e o guerreiro saiu da toca. É isso que tem que acontecer com a gente. Quando a coisa apertar, não é para chorar não, viu? É para orar e cantar. Tá?
fazer igual aquele pastor lá, aquele que apoia o Bolsonaro lá, que eu também esqueço o nome dele. Aí ele fala, quer me prender? Me prende, me bota lá na cadeia. Até Jesus foi preso da manhã e eu não vou ser, por que não? É, é assim que a gente tem que enfrentar as coisas, viu? Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde aí. Foi bom falar com vocês de novo. E qualquer coisa a gente volta a se falar, tá bom? Mas vamos preparar, gente, que a coisa tá aí, né? Que a coisa tá aí. Como esse profeta lá dos Estados Unidos falou, que a besta vai surgir dos filhos do Islã. Pois é. Apocalipse falou isso, lembra quando eu falei para vocês que a besta surgia do mar e o mar era qual? O Mediterrâneo, que é que tá lá, tá? Olha como é que Apocalipse está surgindo. Até esse profeta lá dos Estados Unidos falou que ele vai ser um muçulmano, um dos filhos de Ismael. Pois é, Apocalipse. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tenha uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.